voltamos com Tudo a Ver. E você que é aqui de Bragança, já ouviu falar do projeto Bragança em Cena? Bom, quem tá comigo é o coordenador do projeto que vai contar um pouco mais pra gente. Tudo bom, Ivan? Tudo bem, Laís. Bom, o projeto já vem acontecendo há 4 anos aqui em Bragança, né? Isso. O projeto ele surgiu de uma vontade de alguns fazedores de teatro da cidade de desenvolver um projeto de oficinas teatrais para poder desenvolver formação na cidade. Isso foi o projeto que foi enviado em 2011 e que foi contemplado por um projeto do PROAC que chamava Ensaiando um País Melhor. E esse projeto ele tinha várias oficinas dentro do ambiente teatral, assim. Então teve oficina de palhaço, teve oficina de maquiagem, teve oficina de direção, de interpretação para teatro. E eu, dentro desse projeto, eu dei uma oficina de direção e uma oficina de produção teatral. Depois desse projeto, ele passou a oferecer oficinas de diferentes frentes artísticas e de como é que o teatro podia se valer dessas frentes para construir uma nova forma de fazer teatro. Então a gente teve oficinas de cinema, de interpretação para cinema e vídeo, a gente teve oficina de artes visuais e tudo isso tentando fazer um link com o teatro, de como é que o teatro, enquanto um lugar que pode se valer de diversas frentes, ele pode beber de todas essas artes. Aí, em 2013, a gente foi contemplado pelo PROAC para cidades até 500 mil habitantes. Legal. E aí a gente passou a criar a nossa primeira montagem. Então, em 2013, a gente passou por um processo de criação que culminou com a apresentação do espetáculo Lia encontra Jackson e Juntos Constroem uma Canoa. Tá. Quem podia participar dessa primeira montagem? Todo mundo que tivesse interesse. A gente fez uma seleção que, na verdade, acabou por selecionar as pessoas que foram mais assíduas na seleção. Tá. O projeto acontece aos finais de semana, das 2 às 6 da tarde. Então, ele é sempre um ambiente para trabalhar quem tem mais interesse em trabalhar, em dispor o seu final de semana para aprender, né? Isso, exatamente. E aí, a gente teve 20 selecionados, essas pessoas passaram pelo processo de criação, e esse espetáculo era um espetáculo de rua, um espetáculo que a gente chama de espetáculo de intervenção urbana. Então ele não era assim divulgado enquanto espetáculo, especialmente no começo, ele propunha mesmo tentar trazer como público as pessoas que estivessem passando, para que tivesse um novo olhar para aquela rua. Foi apresentado aqui na Rua do Mercado. Ah, então assim, vocês escolheram a Rua do Mercado e começaram a encenar a peça na rua. Isso. A gente começou a fazer umas pequenas experimentações, assim, de pequenas cenas espalhadas, tudo sem contar que era teatro, para entender como é que era a reação das pessoas para isso que a gente estava trazendo. Então, assim, não era uma cena teatral, não tinha personagem. Não, como que era, então? Eram pequenas ações. Cada dia, o processo ele foi feito de cada dia de pequenas intervenções, que a gente chama. Tá. Então, às vezes, era simplesmente uma pessoa parada numa posição no meio da rua. E a gente começou a tentar entender como é que as pessoas reagiam a isso que a gente estava levando ali, que era diferente. Que a gente falava que abria uma fresta no cotidiano das pessoas. De que aquele lugar que ela estava acostumada a passar todo dia, de repente estava diferente. Uma coisa nova. Exato. Então a gente também fez muita composição coletiva. Então como é que era um monte de gente simplesmente andando em fila indiana pelo centro. E isso despertava o olhar das pessoas de uma outra forma que não era o habitual. No meio daquele caos urbano, assim, de repente tinha uma coisa ali que... de repente a pessoa passa ali todo dia, mas está tão enclausulada com a correria do dia a dia que ela vai passando e ela nem vê o que acontece, né? Isso. E qual era a reação dessas pessoas quando elas viam o que estava acontecendo ali? E elas nem sabiam, né, na verdade, o que estava acontecendo. A reação ela era muito variável. Tinha gente que achava lindo de morrer. Tinha gente que chamava a gente de vagabundo. Então, assim, era muito variável, assim. Teve um dia, de fato, logo no começo do projeto, que a gente saiu andando em linha, como eu falei agora, assim. Foi logo no começo, nem entrou pro espetáculo essa cena. E aí as pessoas olhavam aquilo lá e saíram na porta das lojas xingando a gente, porque achavam que a gente estava fazendo uma coisa que era... Não sei de que forma, mas as pessoas se sentiam agredidas por uma coisa muito simples.
que não era agressivo em si. E o que vocês estavam fazendo? Só andando em fila? Só andando em fila, e nesse dia a gente estava vestido com máscara de mergulho, porque a gente ia fazer a faxina no lugar que a gente estava ocupando, que era o andar de cima ali do mercado municipal. Só que era, para as pessoas, aquilo ali foi entendido como um não trabalho, né? Porque estava fora do que eles entendem como trabalho, né? Tava fora do contexto deles ali no dia a dia, né? Totalmente, né? Ninguém se dá a liberdade de fazer esse tipo de coisa, né? Porque a gente está vivendo uma realidade X e, de repente, você vem contra essa realidade fazendo uma coisa que eu não estou entendendo bem por que você está fazendo isso. Que as pessoas olham e falam, mas como assim? Por quê? Por quê? E aí alguém contava pra elas, olha, isso daqui é uma peça de teatro ou não? Não. Simplesmente vocês faziam lá o teatro e quem passava olhava e ficava, mas o que tá acontecendo? Fazia parte da nossa proposta não contar. Não contar, para entender um pouquinho como é que era essa reação das pessoas. E aí isso foi todo um processo de estudo e ao final a gente elencou algumas cenas que a gente fez durante esse processo e juntou nesse espetáculo que a gente chamou de Lean contra Jackson e juntos constroem uma canoa. E aí, enfim, com o passar do tempo aí ficou mais claro que era uma peça de teatro, mas ele já começava assim, sem anúncio, sem dizer como é que porque era uma peça de teatro, ele começava em pontos diferentes do centro. E aí depois que ia se montando o espetáculo. Então no final de tudo isso, vocês fizeram um vídeo para passar o espetáculo inteiro ou não? Ou só quem conseguiu ver era quem vivenciava aquelas ruas ali todos aqueles dias, que conseguiu entender? Como ele não tem muito esse lugar do palco e da plateia, a gente fez um registro, e a gente tem esse registro em vídeo, só que ele é feito de diversas câmeras, porque ele é todo um espetáculo bem fragmentado. Então você não tem como acompanhar o espetáculo do começo ao fim. Se você quiser fazer isso, você vai ter que sair e perder alguma coisa de um lugar que você estava. Então, só para você ficar um pouquinho mais claro, a gente começava o espetáculo espalhado. Então saía um grupo ali da Praça do Rosário, um grupo saía ali da Príncipe Pimentel, um grupo de uma ponta da Rua do Mercado e o outro da outra rua ali da Praça da Bíblia. E esses grupos saíam ao mesmo tempo e se encontravam na frente do Mercado Municipal. E começava a fazer a peça ali, e depois eles também se separavam e iam fazer diversas coisas. Então assim, você não tem como abarcar tudo que está sendo feito ao mesmo tempo. Para vocês que estavam lá, qual que é assim, a sensação de não estar no espetáculo público plateia? Qual é a sensação de estar lá? Não sei, qual a sensação? Eu acho que mais para responder essa pergunta, acho que era importante falar com eles, né? Com você com os não atores. Participou, você só é o coordenador. Só fiz a direção desse espetáculo. Então, assim, eles foi uma experiência para eles, assim, isso a gente sabe. Eles nunca tinham passado por um processo desse jeito, nunca tinha feito essa intervenção urbana desse jeito. E foi uma experiência para eles, assim, muito diferente do que eles estavam vivendo também. Então, tantas pessoas que estavam assistindo passaram por uma experiência diferente. A gente teve alguns relatos, assim, teve um dia de ensaio que a gente estava fazendo, que vinha gente do meu lado, né, porque eu estava assistindo e perguntava, viu, o que é isso daí que eles estão fazendo? E a minha resposta sempre é perguntar de volta, o que é para você isso que você está vendo? E teve um cara uma vez que falou, não, para mim é religião. Aí eu fiquei muito intrigado, assim, eu falei, por que é religião? Não, porque eu estou vendo eles muito engajados nisso que eles estão fazendo, parece que eles acreditam muito nisso que eles estão fazendo. Eu falei, eu agradeço muito, porque o berço do teatro, ele é religioso na Grécia Antiga, se você for estudar da onde surgiu isso, é religioso, é um culto ao deus Dioniso. Mas, atualmente, o teatro não é entendido enquanto religião. Ele é entendido enquanto manifestação cultural, artística. Então, assim, as reações foram muito diferentes. E as experiências, para cada um deles, também foram muito diferentes. A gente compilou nesse espetáculo, mas cada um passou por um processo diferente de aprendizado e de experimentação. E de lidar mesmo com o público que ali chega mais perto e de repente na hora fala o que quer, né? Como você falou, pessoas gostaram e pessoas chamaram a gente de vagabundo. Não, a gente teve até uma experiência bem ruim, assim, que foi em Atibaia, que alguns meninos apanharam.
porque a primeira cena do espetáculo era com eles vestidos com panos e tal, e capuz e tal, e aí eles pegavam sprays, só que era spray de desodorante. E aí eles fingiam que estavam pichando alguns espaços. Só que algumas pessoas não conseguiam ver que não estava saindo nada, porque era spray seco, então nem o rastro do desodorante ficava, e achava que estava sendo vandalizado o espaço e tal, e algumas pessoas partiram para agressão. Então a gente chegou até a vivenciar isso, porque as pessoas estão tão acostumadas a entender a primeira coisa que vem na cabeça delas, que elas não se permitem julgar um pouquinho mais profundamente aquilo que elas estão vendo, e perceber que aquilo que elas estão achando ruim, que no caso seria a depredação, não está acontecendo. Então, assim, foi uma experiência mesmo, assim, e foi no meio das manifestações de junho do ano passado. Então, ainda por cima, assim, tinha todo um contexto político que, assim, a gente estreou antes das manifestações e a temporada ficou depois ainda. Então, assim, foi tudo um movimento que o Brasil inteiro viveu e que a gente, de repente, estava no meio disso. Isso foi o que a gente viveu em 2013. Tá. E aí, em 2014, esse ano, a gente foi contemplado de novo pelo PROAC. E aí, dessa vez, foi uma outra proposta, também de ocupação de espaço alternativo, mas não mais na rua. A gente fez uma parceria com a comunidade Sorriso, que era uma creche e que hoje em dia o prédio da creche está praticamente em desuso. E a gente fez um espetáculo para aquele espaço. Então a gente tentou estudar como é que a gente faria um espetáculo para lá que não fizesse a condução do público, que não fosse itinerante. Então, o público vem atrás dos atores, venham, aí acontece uma cena. Aí depois você leva eles para outra parte, venham, acontece outra cena. Não, tudo acontecia ao mesmo tempo e o espectador estava livre para ir para onde ele quisesse. Que legal. Diferente a proposta, né? É bem diferente. E pra gente também foi diferente, a gente nunca tinha feito isso. O espetáculo da rua ele era meio parecido, só que com a diferença de que para esse espetáculo, pro Vestígios, como era fechado, a gente precisava que as pessoas fossem até o lugar. Então as pessoas que estavam ali sabiam que era uma peça de teatro e estavam avisadas disso. Então elas reagiam a partir dessa premissa. Enquanto na rua, as pessoas podiam circular porque elas estão na rua. E ali elas tinham que se dar a liberdade de circular pelas diversas cenas que aconteciam também ao mesmo tempo, também de modo fragmentário. Então elas tinham que se empoderar para que elas pudessem circular pelo espaço. E aí a gente tentou trabalhar um pouco com essa ideia dos vestígios do que um dia foi essa creche. Que legal. Então, assim, a partir dos objetos que sobraram lá, dos brinquedos empoeirados, que sofreram a ação desses 3, 4 anos que a creche está fechada, e de como é que eles transmitem uma memória de um espaço que um dia teve muita vida, muitas crianças que passaram por lá, e muitas pessoas que dedicaram suas vidas ali, e que não tem mais, sobraram essas coisas. E a gente tentou criar memórias involuntárias, que a gente chama, a partir disso. Então, como é que você tem uma percepção de memória a partir de um objeto que não faz parte da sua memória? Entendi. Entendeu? Então, era para levar uma reflexão da pessoa que estava lá, entender que aquilo foi uma creche e cada um teria a sua percepção ali. Exatamente. A gente sempre trabalha um pouco com esse viés de obra aberta, de que a pessoa ela tem a liberdade para fazer a leitura dela sobre a obra de arte que a gente coloca para ela. Não é assim, não tem uma única leitura. Mas a ideia é mesmo que a partir daquilo ali, isso provocasse as sensações da pessoa e ela fizesse a viagem que ela quisesse. Entender o que ela quisesse daquilo ali. Então, e no final a gente sempre tinha um bate-papo. Com todo mundo que estava lá. Então a gente trocava muitas percepções com as pessoas e isso era muito interessante. Porque as pessoas, elas tinham, assim, noções muito diferentes do que tinha acontecido, ao mesmo tempo que tinham muito a ver com o que a gente estava propondo e com o que a gente queria falar, que tinha a ver um pouco com esse abandono, tinha um pouco a ver com essa nostalgia, sabe, de um momento anterior, sabe, da infância, que estava tudo ali, pelos objetos que existiam ali.
E não porque a gente tinha uma historinha que a gente estava contando. Então, todas as peças de teatro de vocês não tem muito um roteiro, é mais livre, assim? Elas têm um roteiro, mas não tem uma história. Tá. Então, assim, a gente sabe qual é o roteiro, como é que é o roteiro de ações, mas não tem um roteiro de história, de falas ou de fábula. Tá. Então, você não vai encontrar uma narrativa, uma historinha. Esse personagem, acontece isso com esse personagem. Não é por aí que a gente trabalha. A gente tem trabalhado num outro viés, que é um pouco da desconstrução dessa narrativa e, na verdade, não é nem da desconstrução da narrativa, é de ceder a possibilidade da construção dessa narrativa para o público. E não ficar a gente com o monopólio de qual é essa narrativa. A gente trouxe algumas fotos desses 2 espetáculos. Vamos ver, então, essas fotos? E aí você vai falando pra gente quais são? Então, esse daí é do espetáculo Vestígios, que tinha uma cena que acontecia no telhado da escola. Isso daí é um detalhe de uma das instalações que aconteciam, porque a gente também trabalhou muito com instalações. Isso daí é o público no meio de algumas instalações que a gente fazia ali da escola. Tá. É uma proposta totalmente diferente mesmo, né? Aí também. Aí é também o público e aí tem alguns atores misturados aí também, junto com o cenário. Aí também é um detalhe de uma das cenas individuais que acontecia. A gente pode ver até a carteira da escola ali, né? Isso. A gente usou praticamente só objetos da própria escola. Aí é uma cena... Isso daí, na verdade, é um encontro da seleção. Então, da oficina de seleção que a gente fez. Aí também é o encontro do aquecimento da seleção, das pessoas que estavam participando. Aí já é durante a apresentação, é o músico que faz a trilha ao vivo ali com a gente. Esse daí é o bate-papo final. Tá. Então depois a gente sentava numa rodona para as pessoas poderem trocar as impressões. Esse aí é o espetáculo na rua. Tem ali o mercado municipal, dá para ver. E aí a gente usava tinta em pó, a gente fazia um desfile com plantas ali no calçadão. E ninguém quis participar? Quando entendeu que era um teatro, ninguém falou que quero participar também? Muita gente se empolgava assim, com a proposta. Assim. Não me lembro agora de uma ou outra pessoa que tenha falado eu quero entrar. E tinha essa possibilidade, assim, porque são peças assim... muito simples na estrutura, que assim é meio que para explicar para a pessoa como é que funciona e a pessoa consegue entrar dentro dessa estrutura. E para você, como diretor, atingiu realmente o que você queria? Vocês conseguiram passar o que você queria? Eu acho que o mais importante foi que a gente conseguiu experimentar aquilo que a gente queria experimentar. Entendi. Mais do que passar o que a gente queria passar. O retorno do público sempre é muito importante, mas não é a única medida do que a gente está fazendo. Eu acho que a gente passou por um processo importante. O retorno que a gente tem tido do público é de que os espetáculos propõem experiências também interessantes para quem está do lado de lá, assistindo, que são propostas diferentes. Mas assim... Acho que a nossa própria pesquisa é entender o que é que a gente quer fazer. Entendi. É um descobrimento para vocês também, né? Exatamente. Assim, de entender por que é que a gente quer fazer teatro, que teatro a gente quer fazer e como a gente quer levar isso a público. Então, assim, são essas questões que estão sempre permeando o nosso trabalho. E para o público também é diferente, porque é o que a gente falou, não é a forma convencional deles verem o teatro, né? Então, acho que para eles também cria com certeza cria uma novidade, fica uma coisa pelo novo, pelo diferente. Que assim, a gente tenta fugir um pouco do padrão de uma norma pré-estabelecida, do que pode vir a ser teatro, e descobrir um novo teatro, uma nova forma de se expressar. E se as pessoas quiserem, a gente agora vai abrir inscrições, inclusive, para que elas participem de um processo parecido com esse. A gente está com inscrições abertas até o dia 17 agora.
E a gente, no dia 18, no sábado, a gente está começando a receber essas pessoas que queiram vivenciar um processo parecido com isso através de oficinas livres. Vão ser aos sábados e domingos, das 2 às 6 horas da tarde. E a gente vai explicar um pouquinho melhor para as pessoas como é que vai funcionar ali no primeiro dia. Tá. E a pessoa, para poder se inscrever, basta ela acessar a nossa página do Facebook, que é facebook.com/bragancaencena. E aí ali ela pode achar o nosso formulário, o formulário de inscrição, mandar a inscrição pra gente e ela participa dessa vivência artística com a gente. Ah, que legal, olha lá. Quem se interessar, tem ainda algum telefone que você possa deixar? Tem um e-mail. Tá. Ela pode mandar um e-mail para braguencena@gmail.com. E aí ela pode entrar em contato com a gente para conhecer melhor o projeto, entender como é que funciona e se inscrever também. Ivan, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Boa tarde, gente. O Tudo a Ver volta daqui a pouco.